Olá a todos e obrigada por estarem a assistir ao nosso webinar sobre a ligação ao paciente. Como sabem, esta formação está a ser gravada porque não nos foi possível realizá-la na data agendada, como nos informámos por e-mail, e pedimos desde já desculpa por esse incidente, mas de facto não estava ao nosso alcance solucionar o problema, visto que estava relacionado com a ferramenta que nós utilizamos para estas apresentações. De qualquer forma, vamos então gravar toda a formação que poderiam assistir em tempo real. E, assim sendo, como não vamos estar a interagir, eu proponho que nos enviem as vossas dúvidas, se surgirem ao longo da apresentação, para suporte@linkcare.com, como poderão ver no canto inferior esquerdo do ecrã, e também recomendávamos que visualizassem o nosso vídeo de ajuda, no centro de ajuda, tem também o link na janela de chat, e aí sim terão então mais informações que vos podem ser úteis sobre esta funcionalidade. Como sabem, então, eu sou a Joana Bento e faço parte da equipa de suporte e formação da Linkcare, e por isso estarei então aqui a demonstrar-vos esta funcionalidade. No webinar de hoje temos então o objetivo de conhecer os requisitos para estabelecer a ligação ao paciente, como é que funciona esta ligação e quais é que são os pressupostos. Faremos então a ligação entre o médico e o paciente aqui nesta formação e procuraremos também saber quais são os dados que são partilhados em tempo real, confirmaremos todos os dados que são aqui comunicados para que possam então ter total controle sobre esta informação e saberem a cada momento que informação é que está a ser colocada em comum. Vamos então passar à demonstração da aplicação e antes de avançarmos gostaria de chamar a vossa atenção para algumas questões essenciais. Antes de mais, vamos estar a utilizar as nossas aplicações de testes, portanto, obviamente, nenhuma das informações que aqui veremos dizem respeito a pacientes reais, nem a um médico real, e também chamar-vos a atenção para o facto de alguns de vós não estarem ainda validados, não terem concluído o processo de validação. E assim sendo, esta ferramenta ainda não está disponível na vossa conta, no entanto, assim que estiver concluída, ficam já a perceber como é que funciona e poderão começar a utilizar de imediato. Julgo que já estarão neste momento, então, a visualizar a aplicação e neste momento temos já um paciente selecionado para podermos iniciar a nossa demonstração. Antes de fazer o convite, gostava também de vos contextualizar um pouco relativamente a esta ferramenta. Portanto, nós, a Linkcare, da mesma forma que criou esta aplicação de médicos que conhecem e que utilizam habitualmente, criou também uma aplicação cujo objetivo é ser utilizada por qualquer paciente, qualquer cidadão que queira aqui ter um maior controle sobre a sua saúde. E, portanto, é através destas duas plataformas, destas duas aplicações, que nós conseguimos estabelecer uma ligação e fazer esta partilha de dados que vos indicava há pouco e que consiste então na ligação. Portanto, o que está ligado são estas duas aplicações e o que está em comum são os dados que são inseridos em cada uma delas, no caso pelos profissionais de saúde, pelos médicos, ou então pelos próprios cidadãos que inserem os dados relativamente ao seu histórico clínico e à sua evolução clínica. Posto isto, então, podemos iniciar o nosso convite de ligação e para isso teremos de selecionar um paciente, como eu fiz neste momento, e teremos logo aqui o botão que diz ligar, para que possamos iniciar aqui esta funcionalidade. A primeira janela que nos é mostrada mostra-nos aqui então os pressupostos da ligação, sabemos como é que vai funcionar, que informação é que vai ser partilhada, indicação, dados biométricos e vitais, mas já veremos com mais detalhe de seguida. Sabemos também como é que podemos interromper a ligação e é importante frisar que esta ligação pode ser interrompida a qualquer altura, se por algum motivo deixarem de acompanhar o paciente ou deixarem de ter interesse em partilhar esta informação. E sabemos também que dados é que devem coincidir para que a ligação se estabeleça. Esta informação é particularmente importante porque, de facto, nós temos de vos oferecer a garantia que se estão a ligar à pessoa que realmente consideram que estão. E, portanto, os dados que inserem na vossa ficha de paciente têm sempre de coincidir com a informação que é colocada pelos pacientes na sua conta MyLinkedCare. E assim sendo, os dados que vamos então validar são o e-mail, a data de nascimento e o número do documento de identificação. E aproveito para vos indicar que é também por este motivo que solicitamos este documento de identificação como dado obrigatório na criação de ficha de paciente. É precisamente para garantirmos que no momento da ligação há aqui uma validação adicional desta informação e assim então temos a garantia de que nos estamos a conectar à pessoa correta. Conscientes então destas questões, podemos enviar o pedido e nesta fase, se não tivermos ainda o e-mail do paciente na nossa ficha, poderemos aqui adicioná-lo. Neste caso, será então o e-mail da nossa conta de testes. Para que possamos enviar o convite. Assim sendo, esta informação é guardada e o convite é enviado. Neste momento, poderão acontecer então uma de duas coisas. Se o paciente já tiver conta Linkcare, neste momento vai receber um e-mail a informar do vosso convite e na própria conta terá também a possibilidade de aceitar
de imediato o vosso convite através da informação que lhe é mostrada na aplicação. Se por outro lado o paciente não tiver ainda conta Linkcare, e será nesta fase talvez o cenário mais comum, então vai receber igualmente um e-mail a explicar que foi convidado pelo médico X para criar uma conta na Linkcare e receberá então todas as indicações necessárias para iniciar a configuração de conta, tal como fizeram na vossa, e para terem então acesso também à aplicação. Portanto, em qualquer um dos casos, os pacientes são devidamente informados dos passos que devem seguir para que possam então estabelecer esta ligação convosco. No vosso caso também, assim que os pacientes aceitarem, para além deste botão mudar de aspecto, portanto passa a dizer desligar, vocês vão também receber no vosso e-mail a indicação de que o paciente aceitou o convite e, portanto, estarão sempre a par, no fundo, da evolução destes pedidos e destes convites. Neste momento, eu vou então selecionar outro paciente que já temos ligado previamente e que tem também mais dados para que seja aqui mais interessante mostrar-vos os proveitos desta ligação. Portanto, vamos sair deste paciente. E já agora gostava de chamar também a atenção para aqui para a lista de pacientes, onde podemos ver de imediato a quem estamos ligados. Sempre que o paciente tem este ícone, significa então que a ligação está estabelecida e que estamos a partilhar os dados que falámos há pouco. Vamos então selecionar outro paciente ao qual já estamos ligados. E aqui podemos ver, como vos disse, que o botão diz desligar, portanto a ligação está estabelecida, como a própria legenda nos mostra, e a qualquer altura, se necessário, para interrompermos a ligação, bastará clicarmos neste botão para que ela deixe então de se estabelecer. Como vos indiquei no início, quando estamos ligados aos nossos pacientes, o intuito é que possam ser partilhadas informações relevantes e que nos permitam aqui fazer um acompanhamento mais detalhado. E assim sendo, os dados que partilhamos são a medicação, os dados biométricos e os dados vitais. Estes podem ser consultados nos menus aqui à esquerda, nos menus respectivos, e eu vou começar por vos mostrar os dados biométricos que nos permitem aqui perceber rapidamente as diferenças entre termos só os nossos registros e os registros partilhados. Neste momento, a nossa primeira vista é de facto com a informação que nós inserimos na nossa conta de médico relativamente a este paciente, dá-nos uma visão mais ou menos uniforme, aqui podemos perceber que não há grandes oscilações e, portanto, avaliando a informação que temos disponível neste momento, até poderíamos considerar que a evolução do paciente foi relativamente estável, não há aqui grandes oscilações. Temos aqui uma série de registros, rapidamente percebemos quando é que foram inseridos, quem é que os inseriu, mas agora a minha sugestão é que possamos então adicionar a informação que o paciente adicionou, e será neste ícone, e porque não também a informação adicionada por outros médicos. Sempre que o paciente está ligado a outros médicos que utilizam o Linkcare, nós podemos também ter acesso a essa informação. E aqui poderemos rapidamente ver a diferença. Enquanto os nossos registros vinham até sensivelmente esta zona e não tinham qualquer oscilação, quando adicionamos os registros do paciente e do outro médico, percebemos que há aqui de facto alterações que para determinado tratamento pode ser importante ter em conta. E portanto, aqui percebemos que houve um ligeiro aumento de peso do paciente, sabemos em que período é que isso aconteceu, sabemos quem é que inseriu os registros e de facto podemos ter esta informação em conta no nosso diagnóstico, seguramente terá algum impacto e algum interesse também de ter em conta. Tanto podemos consultar aqui o gráfico, que nos dá uma vista mais rápida e se calhar mais intuitiva, como podemos ter acesso a todos os registros individualmente que foram adicionados. Nesta listagem, eu chamo a atenção para o facto de sabermos tanto o valor do registro, como a tendência, portanto, se subiu, se se manteve ou desceu, neste ícone, e saberemos também quem o adicionou. Neste ícone sabemos que foi o paciente, sempre que aparecer estes são os nossos próprios registros, os que nós inserimos na nossa conta, e temos ainda os registros inseridos por outros médicos. Portanto, embora possamos considerar toda esta informação fidedigna, podemos também saber exatamente quem a adicionou e isso, no fundo, terá algum impacto também na importância que lhe damos e na relevância que lhe damos. Portanto, é desta forma que, de facto, a ligação pode fazer diferença na vossa prática médica, acima de tudo, por vos dar mais informação e por vos permitir fazer aqui uma análise mais completa daquilo que é também o percurso do vosso paciente. No limite, esta informação pode até substituir recolhas duplicadas de informação, porque se nós tivermos, por exemplo, e aqui nos dados vitais são talvez um melhor exemplo, se nós tivermos, por exemplo, a prescrever um medicamento cujo objetivo é alterar os valores da pressão arterial, então nós prescrevemos a medicação ao paciente, podemos sugerir ao paciente que vá fazendo esta medição de uma forma regular e, se assim for, na consulta seguinte, por exemplo, quando o paciente voltar à nossa presença e nós virmos os registros anteriores, podemos perceber se a medicação teve ou não algum impacto durante este período e não nos cingirmos aqui ao momento em que vamos voltar a ver o paciente. Portanto, em vez de termos um registro,
se calhar podemos ter 5 ou 10 e evitar também de algum modo essa repetição e essa recolha novamente em contexto de consulta e obviamente vos poupa tempo para outro tipo de análise ou para outra informação que necessitem de confirmar. Os dados vitais, como veem, têm um aspecto muito semelhante aos dados biométricos, com a diferença que temos aqui mais indicadores. Podemos ver cada um deles detalhadamente e aqui o sistema dos registros é muito semelhante e temos então todos os dados que foram inseridos. Aqui estes ícones não têm de estar selecionados todos em conjunto, portanto, podemos escolher sempre aquilo que pretendemos ver, por exemplo, só dados médicos, ou aquilo que nos interessar no momento em que estamos a analisar. O último menu que é então partilhado tem aqui a ver com a medicação e tem especial interesse no sentido em que nas vossas consultas provavelmente terão mais interesse em fazer as prescrições que são necessárias no presente ou então, de algum modo, ir antecipando aquilo que poderão ser os tratamentos que vão prescrever. Se estiverem ligados aos vossos pacientes, eles têm a oportunidade também de inserir a medicação que fazem e, portanto, nesse sentido, se o paciente inserir todo o histórico de medicação que fez, não necessitam de estar a colocar essa informação em consulta, embora o pudessem fazer, e acabam por ter aqui também mais informação relativamente àquilo que é o histórico do paciente. Neste momento, mais uma vez, a vista que temos à partida é sempre a nossa, dos nossos registros, e poderemos agora acrescentar o que foi adicionado pelos pacientes e por outros médicos. Selecionando as três, a informação que nós vemos é as nossas prescrições, aqueles que nós adicionamos manualmente, os que o paciente adicionou manualmente e também as prescrições e os que foram adicionados por outros médicos. Portanto, temos aqui um enorme potencial de informação, porque de facto são muitos dados que podem aqui ser adicionados e colocados em comum. Seja quem for que adicionou os medicamentos, se forem crónicos, eles estão no topo da lista, e aqui temos, por exemplo, 4 nossos e um adicionado por outro médico, que não será neste caso editável. Portanto, se a informação foi colocada e definida por outro profissional ou mesmo pelo paciente, nós não temos aqui a possibilidade de a editar, mas estará então listada desta forma. E mais uma vez, sabemos sempre quem é que colocou esta informação e em que data. Neste caso, todos estes foram nossos. Temos também outros médicos e julgo que temos aqui um exemplo de um medicamento inserido por um cidadão, pelo paciente neste caso. Portanto, mais uma vez, triplicamos praticamente os registros que temos e isto significa também que temos a possibilidade de ter acesso ao histórico e, no fundo, até à medicação que o paciente faz presentemente, mas que tem a ver com outras patologias ou com outra informação que está aqui relacionada até com outros profissionais e com outros médicos. Portanto, esta ligação tem aqui esta vantagem, para além de vos garantir ou de vos permitir que incentivem os vossos pacientes a participar na gestão da sua própria saúde através da inserção de dados neste caso, também vos permite fazer um acompanhamento mais próximo e ter, no fundo, um apoio à vossa decisão, porque tem disponível mais informação. Relativamente à ligação, era isto que vos queríamos mostrar acima de tudo. Gostaríamos também de vos convidar a criar a vossa própria conta de cidadão, até para poderem testar ou eventualmente perceber como é que funciona e obviamente percebendo do outro lado também conseguirão perceber o interesse de terem esta ferramenta e de a utilizarem. E neste caso então fica o convite para que possam criar a vossa conta acedendo a mylinkcare.com ou app.mylinkcare.com. Rapidamente poderão então criar uma conta na outra aplicação. E vamos neste momento voltar à nossa apresentação para concluirmos então este nosso webinar. Portanto, de tudo o que vimos, o que gostaríamos que concluíssem, acima de tudo, é que com a ligação ao paciente, e como veem, o convite é feito de uma forma muito simples, muito intuitiva, com esta ligação passam a ter acesso em tempo real à informação inserida pelos vossos pacientes e por outros médicos, e portanto têm acesso a um maior número de registros que estão inteiramente ao vosso dispor. Podem também evitar recolhas de dados em duplicado e desnecessárias, como vos indiquei. Se tiverem um histórico destes registros, então talvez não seja necessário repetirem-nos na consulta, ou pelo menos não fazerem uma medição tão exaustiva, porque já há aqui um passado que podem ter em conta. Desta forma podem também fazer um acompanhamento personalizado e em tempo real dos vossos pacientes, por exemplo, entre consultas, se for do vosso interesse, em vez de contactarem o paciente, terão em tempo real a informação que o mesmo inseriu e que de algum modo reflete a evolução do seu estado clínico. E assim também garantimos e permitimos que os pacientes se envolvam na sua própria saúde e sabemos que esta é também uma grande preocupação atual, é também uma forma de os pacientes se sentirem incentivados e se sentirem de facto motivados a inserir esta informação, porque percebem que há de facto um impacto positivo
também no acompanhamento que poderão fazer às suas patologias e aos problemas que estão identificados. Sabendo então que estamos a gravar esta formação, não teremos o habitual momento de esclarecimento de dúvidas. Eu recordo que estamos inteiramente ao vosso dispor através do e-mail suporte@linkcare.com. Podem também entrar em contato connosco por chat ou ainda pelo número 308 805 220. Portanto, qualquer uma destas formas nós conseguimos rapidamente esclarecer as vossas questões. Mais uma vez peço desculpa por esta pequena alteração que tivemos de fazer. Se surgir, entretanto, alguma dúvida, estaremos inteiramente ao vosso dispor. E muito obrigada mais uma vez por terem assistido ao nosso webinar.